Então vamos lá, né? Mais uma aula aqui no canal, dessa vez sobre Napoleão Bonaparte. Eu vou dividir essa aula em duas aulas, né? Na primeira eu vou falar sobre a parte do consulado ao império, nessa primeira fase aí do Napoleão, é claro, abordando, né, seu início de carreira, também a sua ascensão. Sem enrolação, a gente já vai começar por onde Napoleão nasceu. Napoleão nasce numa ilha, na Córcega. Ele é corso, ele vai nascer em 1769. A Córcega era uma ilha que era dominada por estados italianos, né, por reinos italianos. Depois de um tempo ela consegue até se separar e ter certa independência. Nesse contexto aí que a infância do Napoleão acontece. Mas a França vai lá e corta o barato da ilha de Córcega e domina a ilha novamente. Neste processo, o pai do Napoleão Bonaparte, né, o Carlos Bonaparte, ele vai se posicionar, ele é um advogado, ele vai se posicionar em favor da França e conseguir ascender aí a uma pequena nobreza. A partir dessa pequena nobreza aí do qual o Carlos faz parte, ele, né, e a mãe do Napoleão, a Letícia, eles vão ter, acho que 8 filhos, né, porque eles têm o José, que é o mais velho, o Napoleão, depois tem mais 3 meninas e mais 3 meninos. Napoleão e José vão ser enviados para a França. O Carlos Bonaparte consegue, né, encontrar, através da sua posição de nobre, mesmo sendo uma pequena nobreza, consegue colocar os seus filhos, né, numa educação no continente. Então vai para lá o José e o Napoleão. José Bonaparte vai para uma escola seminarista. O Napoleão no começo também, só que ele vai se destacar em 1779, tá? O Napoleão vai para a França com 9 aninhos, um pouquinho antes dos 10. Mas ele vai se destacar em história, em matemática, não, mentira, na matemática é bom também, e esgrima, tá? E a partir daí ele vai conseguir uma indicação para a escola militar, apesar do padre fazer algumas observações, né, o professor dele, de que ele sofria por causa do sotaque, ele era um menino muito quieto. Ele aproveitou, estudou e se deu bem. Foi para a Escola Militar de Paris ali. Em 1784, ele se forma, se torna segundo tenente de artilharia. Ele não vai conseguir ser general durante este período porque era alta nobreza, só conseguia ele não, tá? Ele não conseguiria na origem social da qual ele tinha, origem sanguínea, né? A gente está falando da sociedade estamental francesa. O que vai acontecer, que vai mudar essa realidade do Napoleão? Vai acontecer a Revolução Francesa em 1789, né? A gente já teve isso nas aulas anteriores. Então essa Revolução Francesa vai acabar transformando, né, a organização do Estado francês. E nessa condição aí, o Napoleão ele vai acabar se posicionando. Em 1792 ele vai fazer parte, né, dos jacobinos, daquele clube jacobino, ele vai participar, ele vai observar, na verdade, os massacres de setembro, e ele vai acabar tendo uma posição republicana, né, neste início aí de Revolução Francesa. Então Napoleão ele consegue ter certo destaque, ele vai conhecer o irmão do Robespierre, esse vai até indicar, né, para o Robespierre que o Napoleão se torne general, e aí o Napoleão vai ascender em 1793, a partir de uma ação que ele faz no cerco de Toulon, né, ele vai ganhar o cargo de general. Não é só a qualidade intelectual, a capacidade militar do Napoleão que faz com que ele se torne general tão cedo, né? O Napoleão ele consegue aos 24 anos este cargo muito porque grande parte do generalato francês saiu com a Revolução Francesa, porque eles eram da alta nobreza, né? Então muitos cargos acabaram se abrindo. É claro que com a competência dele ele consegue ascender, né, ao cargo de general aí tão jovem. E assim ele vai se mantendo. Só que acontece o seguinte, né? A gente tem o 9 do Termidor, o fim do período jacobino no poder. Os girondinos vêm, afastam Napoleão por ele ser ligado aos jacobinos. Bom, então esse Napoleão afastado, um general que não poderia nem ter os seus botões, nem um jaleco novo, nem um casaco novo, né? Ele não tinha nem tropa, estava escanteado pelos girondinos. Ele estava.
até a instabilidade política dos girondinos precisar do Napoleão novamente. Ele impressiona o diretório e aí os girondinos encontram na figura do Napoleão, né, um general necessário para a sua política. Aliás, os girondinos durante esse período aí, né, do diretório, eles dependem exclusivamente do exército. A única coisa que está dando certo nesse período é o exército francês, que estava expulsando aquela coligação de impérios estrangeiros que estava tentando invadir a França. Então, nesse contexto aí de dificuldade dos girondinos, o Napoleão ele vai ser, né, enviado para a Itália, para a campanha italiana, porque lá os franceses enfrentam os austríacos, né, que estavam tentando dominar a região. Então, o Napoleão é enviado para lá com poucos homens, poucas condições materiais também. Seria quase um suicídio político. Isso se o Napoleão não trabalhasse a sua motivação aos soldados, se ele não reorganizasse, né? Ele tinha uma mania de olhar, conhecer o terreno, de se preparar para o campo de batalha, e isso facilitava muito, né, o Napoleão nas suas ações militares. E é a partir dessas ações que entre 1796 e 1797 a gente tem as batalhas aqui no canal, né? O Napoleão ele vai ser vitorioso na campanha da Itália. Batalhas famosas como a Batalha de Arcola, a Batalha de Rivoli, serão batalhas muito importantes, né, para a ascensão do Napoleão. Ele volta para a França muito famoso, porque ele conseguiu conquistar a Itália ali para um império, para a República Francesa. Vai ser império depois, já estou dando spoiler. Vamos falar um pouquinho da vida amorosa do Napoleão. Em primeiro lugar, as mulheres na vida dele sempre foram muito importantes, a começar pela mãe. A Letícia, ela foi fundamental na construção da personalidade, a ambição do Napoleão que ele tinha, né? A disciplina, isso veio muito do lado materno dele. O Napoleão também era muito próximo das suas irmãs. Ele sempre que podia mantinha contato e retornava a ilha de Córcega ali para ver sua família. Mas o coração dele batia forte. Em 1795 ele teve um caso amoroso com a Émilie, né, que era uma nobre francesa, uma socialite ali, né, na época. Mas o romance meio que terminou, ele não quis mais porque ele se apaixonou pela nossa personagem assim mais famosa, né, Joséphine. A Joséphine de Barnave, eu não sei nem como se fala o nome dela. A Joséphine vai ser o grande amor da vida do Napoleão. Ele conhece ela em 1796, ele vai casar com ela e vai ser um casamento bem turbulento no início. Talvez por inexperiência dos dois, não, ela já tinha 2 filhos, mas a gente tem diversos escândalos amorosos, assim, né, do Napoleão traindo a Joséphine e dela tendo seus casos também contra o Napoleão. Mas o certo é que o casamento vai durar bastante, né, mais de 14 anos aí eles vão ficar juntos. A Joséphine já tinha 2 filhos, né, quando ela conhece o Napoleão. Casamento turbulento, né, com a Joséphine e tudo mais. Napoleão vai partir para o Egito e ali ele vai, a partir da Itália, tá? Isso é importante a gente entender isso. O Napoleão ele vai criar uma segunda ambição. A ambição dele era militar, mas ele já tinha, né, a questão das suas tropas, né, do seu status militar. Mas ele vai querer se meter mais na política francesa. Ele quer crescer politicamente também. Sacando este poder que ele tinha, já essa influência, o Napoleão vai conseguir convencer o diretório de que ele deveria fazer uma campanha no Egito ali, cortando a rota comercial do principal inimigo, adversário, né, da França no período, que era o Reino Unido. O Reino Unido tinha uma forte conexão, né, com o Egito, ali, com o Oriente Médio, na questão comercial, e aí quebrando um pouquinho essa passagem, né, através do Egito, o Napoleão iria dar um golpe na economia britânica. Ele realmente faz isso, invade o Egito, mas não só militarmente. Ele vai levar uma grande expedição científica e aí vão para estudar, serão estudiosos, né, biólogos, né, para estudar a fauna, a flora, a cultura egípcia. Também terão, né, arqueólogos para estudar a história do Egito. Há uma grande expedição científica junto com Napoleão, também há artistas para pintar, né, esta campanha. Era uma grande propaganda política do Napoleão. Certo que Napoleão chega e a campanha do Egito começa em 1798, vai até 1799. Nesse meio tempo, o Napoleão vence
a Batalha das Pirâmides contra, né, os mamelucos que dominavam ali o Egito. Essa batalha ela acontece mesmo, né, próximo às pirâmides, com as pirâmides do Egito como fundo de batalha. Vence, porém ele vai enfrentar dificuldades porque a sua frota é derrotada, né, no porto de Alexandria. E aí ele começa a ter dificuldades, ele está preso no Egito, a questão do calor, das doenças, a falta, né, de mantimentos, toda essa logística começa a prejudicar Napoleão, ele começa a ter reveses ali na região, ele não consegue avançar para o Oriente Médio. É uma derrota iminente para o Napoleão no Egito? É, só que acontece uma outra coisa. Os girondinos estão muito pressionados na França e abre-se espaço para um regime ditatorial. Os girondinos estão abrindo mão do poder, eles não vão conseguir. E aí o exército começa a se organizar para amarrar, né, o poder na França, amarrar os seus domínios ali, né, sobre o Estado francês. O Napoleão, ele articula, retorna, deixa o coitado general Kleber lá perdido no Egito, retorna como um grande vitorioso para a França e junto, né, do grande apoio popular que ele tinha, ele dá um golpe, que a gente chama de golpe do 18 do Brumário, ou de Brumário, que era um dos meses, seria 9 de novembro, tá, de 1799. 18 de Brumário é porque a gente ainda vive no calendário republicano, ali os meses tinham características da natureza muitas vezes, né? O Brumário vem do mês das brumas, tá bom? É o finalzinho do outono, assim, o começo do inverno. Através desse calendário republicano a gente estava no ano 8, tá bom, da República Francesa. Então o 18 de Brumário permite a chegada do Napoleão ao poder, assim, mas ele não chega diretamente como um ditador e tudo mais. Não, ele vai reorganizar a República, reorganizar, né, o poder do Estado e dividi-lo em 3 cônsules, tá? Na verdade, como ele está inspirado muito na República Romana, ele vai dividir, né, o poder da França entre 3, mas ele é o primeiro cônsul, ele manda e desmanda disparadamente. Ele, durante esse poder do consulado aí, né, que começa em 1799, ele vai tomar uma série de medidas para reorganizar o Estado e a sociedade, tá? Eu vou numerar elas aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, ele vai reorganizar, né, as estruturas políticas da França, fazendo uma nova Constituição, tá? A Constituição do ano 8 aí. Vai dividir o poder novamente, vai reorganizar os impostos, vai reorganizar a administração ali, né, da República Francesa através dessa nova Constituição e vai diminuir um pouco as liberdades. Liberdade de imprensa? Não. Voto para todos livres? Não, tá? Então ele centraliza mais o poder dele através dessa Constituição. Vai se reaproximar da igreja, vai ser uma das medidas, mas o Estado continua sendo laico e para administrar o Estado, basicamente, ele deveria sempre fazer uso da razão. Mas vai ter uma aproximação, assim, né? Bispos e cardeais vão fazer parte do governo francês ali novamente. Ele vai criar o Banco da França e o franco como moeda. Por que a criação do Banco da França? Para o próprio Estado francês poder, né, financiar os comerciantes e os industriários que estavam surgindo ali na França, para que eles pudessem, né, restabelecer-se economicamente e, claro, a economia da França, né, em geral voltasse ao crescimento. Ele vai criar um ensino público e tudo mais, blá blá blá, mas ele cria um novo sistema de ensino público na França para fortalecer o funcionalismo público, a qualidade do funcionalismo público. Então era para isso que o ensino público francês do seu período deveria funcionar. E por fim, ele vai fazer uma série de obras, vai construir, melhorando a infraestrutura, né, do país, vai construir estradas, pontes, reformar portos e edifícios públicos também, né? Ele vai acabar construindo ali para a máquina francesa funcionar melhor, toda essa administração aí. Algumas questões ainda ficam, né? Por exemplo, que me perguntam até hoje, já vou responder. O número das casas foi Napoleão que arrumou, né? Porque de um lado são números pares em ordem crescente, no outro ímpar. Essa padronização da numeração das casas realmente
é feita durante o período napoleônico, não por ele, mas pelo Conselho de Estado e pelos seus ministros, né, por outros administradores ali do governo que vão pensar essa reorganização. Não é uma ideia direta do Napoleão, mas é feita durante o governo dele. Outra questão que pergunta é sobre o sentido das vias. Né? A gente dirige do lado esquerdo e tudo mais, o porquê isso? As pessoas caminhavam de um lado e a condição da charrete era na outra, era invertido. Então, durante o período jacobino não foi Napoleão, tá? Foi a Convenção dos Estados Gerais, lá no período jacobino, 1794, vai criar esse regramento aí de percurso, né, de um lado só, assim, tanto para pedestres quanto para veículos. Essa padronização que é praticamente mundial, só não tem no Reino Unido, no Japão, na Índia, né? Alguns que têm países que têm uma influência ali mais britânica, por exemplo, né? Continuam com um outro lado ainda de percurso. Mas essa padronização não é feita por Napoleão, porém, em 1804, quando ele é o imperador, ele faz um decreto, né? Mais um decreto convencionando-se aí essa posição, aí, esse sentido de mão, né, que a gente tem até hoje. Não é ele que cria, mas ele também promulga uma lei durante o Império que fortalece ainda mais essa política aí criada pelos jacobinos, tá? Beleza. Dá até para dizer que ele faz parte aí da implementação desse sentido ali das vias. E eu acho que é isso. Por hoje é só. Gente, qualquer dúvida, coloquem ali nos comentários, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.